Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 20 de junho. A Petrobras vai ter o quarto presidente do governo Bolsonaro. Pressionado, José Mauro Coelho pediu demissão do cargo. Novo acidente no Lago de Furnas, em Capitólio. Desta vez, 2 pessoas morreram durante o passeio de barco. A polícia prende um dos maiores traficantes de animais do Brasil. E ainda, o primeiro paciente com varíola dos macacos recebe alta. Começa a apuração dos dados para o censo 2022. E as mudanças nas regras das praias de Água Doce, Tocantins. A preocupação é que a maioria dos afogados sabia nadar. É agora no Brasil TV. A Petrobras será o quarto presidente no governo Jair Bolsonaro. José Mauro Coelho renunciou ao cargo hoje em um interino. Já foi até anunciado. José Mauro Coelho ficou pouco mais de 2 meses no cargo. A mudança foi anunciada pela Petrobras num comunicado pouco antes das 10 da manhã. O Conselho de Administração da empresa nomeou como presidente interino o diretor executivo de Exploração e Produção, Fernando Borges. Ele fica no cargo até a eleição e posse do novo presidente. Há algumas semanas, José Mauro vinha sendo pressionado para deixar o cargo. Há 4 meses da eleição, o governo federal tenta de diferentes formas segurar o preço dos combustíveis. José Mauro tomou posse no dia 14 de abril. No dia 23 de maio, depois de 40 dias, o governo indicou um novo substituto, Caio Paes de Andrade, secretário de Desburocratização do Ministério da Economia. A Petrobras vai ter o quarto presidente durante o governo Bolsonaro. O último reajuste de preços da gasolina e do diesel anunciado na sexta-feira aumentou a pressão pela saída de José Mauro Coelho. Mas na prática, o presidente da companhia tem pouco controle sobre esses valores. A Petrobras segue a chamada política de paridade. Os preços aqui no Brasil acompanham os preços internacionais, que são em dólar. A gente teve uma série de medidas para tentar contrapor a alta de preço, de tentar reduzir impostos, e fica tudo muito solto, né? Era sabido que teria que ter tido algum aumento, né? Dentro da política de PPI, uma política que existe desde 2016. Esse ano, a Petrobras aumentou o preço da gasolina 3 vezes na refinaria e do diesel 4. Mas a Petrobras não determina o preço final, cobrado nas bombas. Os postos são livres para definir as margens de lucro. E ainda tem os impostos. Em janeiro, o motorista pagava em média R$ 6,63 no litro da gasolina. Agora, está pagando R$ 7,23, um aumento de 9%. Já o preço do litro do diesel subiu mais de 25% em maio em relação a janeiro. Nos postos, o valor médio já passou de R$ 6,88. Policiais civis e militares e bombeiros do Amazonas encontraram ontem à noite a embarcação usada por Bruno Pereira e Dom Philips. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros e policiais procuraram por 5 horas. A embarcação foi encontrada a 20 metros de profundidade e a 30 metros da margem direita do rio Itaquaí, um local perto da comunidade de Cachoeira, que fica no caminho de quem vai ao município. Ainda na noite de ontem, a lancha foi levada à sede de Atalaia do Norte. Hoje, a lancha foi removida para um depósito e a União dos Povos Indígenas vai participar do reconhecimento. E, além disso, acoplada à lancha, localizamos o motor 40 HP e 4 tambores. Um estava submerso, amarrado na baleeira, e 3 tambores em terra firme, bem em frente ao local onde encontramos a lancha. A embarcação e o material encontrados vão passar por perícia. O trabalho será conduzido pela Polícia Civil do Amazonas. 2 pessoas morreram neste fim de semana num acidente no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. Lauro Xavier, de 62 anos, era de Penápolis, no interior de São Paulo. Isamara Pereira Messias, de 22 anos, era mineira, do município de Machado, de onde o repórter Lucas Magalhães traz informações sobre esse caso. Esse acidente foi no sábado. A Isamara é natural aqui de Machado, mas ela trabalhava na cidade vizinha, Paraguaçu, há 3 anos. E ela foi para Capitólio, aproveitando justamente o feriado prolongado de Corpus Christi. Ela foi na quinta-feira de 16, essas imagens são do sábado. Essa embarcação ela teve um problema, ou seja, ela parou, ela ficou à deriva sobre as águas do Lago de Furnas, numa região ali chamada
Cachoeirinha, que pertence ao município de Capitólio. Uma outra embarcação se aproximou, foi ali para justamente fazer o transbordo, né, a transferência dos passageiros, né, de uma embarcação para a outra. Justamente nessa hora, eles retiraram os coletes, porque esses coletes ficam na primeira embarcação onde eles estavam, pertencem a essa embarcação, e no momento que eles foram passar para a embarcação auxiliar, justamente eles estavam sem colete. Foi nesse momento que Isamara Pereira Messias, de 22 anos, acabou caindo nas águas do Lago de Furnas. Também Lauro Xavier, de 62 anos. O Lauro não é daqui do sul de Minas, é de Penápolis, no interior de São Paulo. Nesse momento, os dois não conseguiram voltar à superfície e, infelizmente, não conseguiram salvar as suas vidas. Um dos maiores traficantes de animais do país foi preso em São Paulo. A polícia encontrou Daniel Bertoni, de Assunção, foragido da Justiça Federal, durante uma ronda na zona norte da cidade. Em agosto de 2020, o Fantástico mostrou como era a rotina de Daniel Assunção. Segundo a investigação, ele retirava ilegalmente da natureza bichos exóticos, muitas vezes causando a morte de espécies ameaçadas de extinção. Na internet, exibia imagens sem medo das autoridades. Daniel negociava os animais pelas redes sociais e fazia as entregas em estações de metrô. Em 5 meses, a equipe de reportagem do Fantástico conseguiu interceptar 3.500.000 mensagens online envolvendo o tráfico de bichos exóticos. Em 2017, ele chegou a ser preso e admitiu que convivia com animais silvestres em casa desde os 13 anos. Acabou solto porque, segundo a justiça, não oferecia risco à sociedade. Uma semana depois, foi flagrado trazendo macacos prego do Paraná para São Paulo. A Polícia Civil de Ceilândia, no Distrito Federal, fez hoje uma operação contra uma quadrilha que derrete cabos de energia furtados para vender o cobre. Esse é um crime que se espalha pelo país. 200 metros de cabos de cobre. Tudo isso foi encontrado pela polícia hoje cedo, na casa de um dos investigados em Ceilândia. Eles derretiam o cabeamento e revendiam o cobre. Antes, esses cabos eram usados em caixas de energias pela cidade. Mas desde o final do ano passado, começaram a ser furtados por um grupo formado por 3 homens e 2 adolescentes, chefiados, segundo a polícia, por um ex-funcionário de uma empresa de telefonia, que usava todo o conhecimento na área para realizar os crimes. Segundo as investigações, o grupo vinha em galerias subterrâneas, como essa que a gente está na QNN 20 em Ceilândia Sul, sempre disfarçados de funcionários de empresas de telefonia. Por isso, não chamavam a atenção dos moradores. Quando entravam aqui, iam na direção dos cabos. Eles eram cortados, eles juntavam todos e depois iam embora. Os cabos furtados eram levados para uma empresa de reciclagem em Ceilândia e vendidos para o receptador. Em alguns casos caía a conexão, mas na maioria dos casos eles já sabiam aonde ir. Iam ali onde a rede estava desmobilizada já e não ia sentir da falta daquele cabeamento que era subtraído. No ano passado, mais de 4.000 metros de cabos de energia foram furtados no DF. O prejuízo é estimado em mais de R$800 mil. Na operação de hoje, os policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão. Além dos cabos, encontraram valores em dinheiro e várias armas de fogo na casa do suspeito, incluindo um fuzil. Os investigados vão responder por associação criminosa, corrupção de menores e furto qualificado. As pessoas não têm sossego nem mais numa igreja. Olha esse flagrante em Águas Claras, no Distrito Federal. Uma senhora teve a bolsa furtada durante a missa. As imagens das câmeras de segurança mostram quando uma mulher de blusa estampada se aproxima da cadeira e pega a bolsa. Ela sai rapidamente da igreja. Estes 2 homens que aparecem logo em seguida encontram a mulher e juntos vão embora neste carro. O crime ocorreu na paróquia Imaculado Coração de Maria, no Parkway, próximo a Águas Claras. O crime foi ontem à tarde e a vítima é Maria de Fátima Pinheiro Inácio, que tem 73 anos. Eu fiquei de pé até na hora da leitura. Quando foi na hora da leitura, que eu sou acostumada a virar logo a mão, pegar a bolsa e sentar. Quando eu olhei, a bolsa já não estava. Aí eu fiquei muito nervosa. Porque a gente vai para a igreja para buscar Deus e aí tem os marginal lá dentro também. É muito difícil.
Em Mato Grosso do Sul, um homem foi preso com documentos falsos e a polícia descobriu que ele é Lucas Abage, filho de uma das mulheres condenadas pela morte do menino Evandro Caetano, um crime de muita repercussão nos anos 90. Vamos entender essa história com Martim Andrada. O Lucas Abage foi preso aqui em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, no fim de semana. Ele tentava sair do país vizinho, entrar no Brasil aqui pela região de Fronteira Seca, quando foi parado pela polícia militar aqui da cidade. Ele estava num carro com os faróis desligados. A polícia então pediu a documentação, ele apresentou uma CNH em nome de Evandro Oliveira Ribeiro. A polícia foi checar no sistema e acabou descobrindo que esse documento é falso e que, na verdade, o Evandro, que estaria dirigindo, não era Evandro, era o Lucas Abage, de 32 anos. Ele tem 2 mandados de prisão no Paraná por homicídio, penas somadas aí que passam de 80 anos de prisão. Agora, o curioso é que o Lucas é filho da Beatriz Abage e neto da Celina Abage, que nos anos 90, em 92, foram acusadas pela justiça de participarem, de liderarem uma seita de magia negra e, na época, também responsabilizadas pelo desaparecimento do menino Evandro Caetano. No fim de semana, quando o filho dela foi preso, o Lucas Abage, ele estava com a esposa no momento da prisão. E a esposa disse para a polícia que não sabia da identidade verdadeira do marido. Um homem foi preso suspeito de aplicar um golpe em uma família de Goiás. Olha só, ele teria cobrado para facilitar uma suposta adoção de uma criança ucraniana, órfã por causa da guerra contra a Rússia. Olá para você ligado no Brasil TV. O homem foi preso na cidade de Belém do Pará e, segundo as investigações, é suspeito de ter enganado uma mulher aqui do interior de Goiás, prometendo facilidades no processo de adoção de uma criança ucraniana que teria ficado órfã por causa da guerra com a Rússia. O homem enviou fotos tiradas da internet de uma criança para convencer a vítima de que se tratava de uma menina ucraniana. A mulher transferiu para o criminoso 2.000 euros, o equivalente a mais de 10 mil reais. Depois da transferência, o homem parou de mandar mensagens e desapareceu. A polícia identificou Auli Rosa de Paula como sendo o golpista. Segundo a polícia, a identidade dele foi revelada para saber se outras pessoas também foram vítimas do criminoso. Mães de crianças que morreram aguardando uma vaga em hospitais do Acre fizeram um protesto hoje na capital, Rio Branco. O repórter André Amaral acompanhou. Mães das crianças vítimas de síndromes respiratórias se reuniram na manhã desta segunda-feira aqui em Rio Branco, em frente ao Palácio Rio Branco, sede do governo do Acre, para cobrar justiça e pedir celeridade nas investigações. A Secretaria de Saúde confirmou a morte de 10 crianças em menos de 2 meses no Acre em decorrência dessa síndrome. Pais das crianças que morreram com a doença acusam o estado de negligência e denunciam a falta de estrutura e medicamentos nessas unidades. O movimento é encabeçado pela servidora pública Joelma Dantas, mãe do pequeno Theo Dantas, de 10 meses, que morreu no dia 7 de junho no pronto-socorro da capital, enquanto esperava uma vaga de UTI no Hospital da Criança. Ela disse que a ideia é unir as famílias das crianças para buscar justiça. Na sexta-feira, o governo do Acre confirmou que vai abrir uma sindicância para apurar e tomar providências administrativas referentes aos casos. Segundo a secretária de Saúde do Estado, Paula Mariano, a investigação deve ser concluída no início de julho. E, em meio a tudo isso, o governo do estado decidiu transferir as instalações e pacientes do Hospital da Criança de Rio Branco para o antigo hospital de campanha e aumentou de 9 para 20 os leitos de UTI. O primeiro paciente diagnosticado com a varíola dos macacos no Brasil recebeu alta hoje em São Paulo. Anderson Ribeiro, de 41 anos, estava internado desde o dia 6 de junho. O Brasil tem 8 casos confirmados da doença. O mais recente é de um homem de 25 anos, no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, ele é morador de Maricá e não viajou para o exterior, mas teve contato com estrangeiros. Agora está com um quadro clínico estável e em isolamento. Em São Paulo, o Anderson Ribeiro falou sobre a recuperação e sobre a falta de preocupação com a vacina, já que a varíola humana está erradicada, só que surgiu essa nova doença.
No meu cartão de vacina, que eu ainda tenho, e lá tem uma informação de que desde 73 não era mais obrigatória a vacina, então eu não tenho. É uma doença nova, né? Então teve muita insegurança no começo. O que era, o que poderia acontecer. E quando eu voltei para o Brasil, começaram a aparecer feridas amarelas, parecendo catapora. Coçavam, algumas doíam, e isso foi evoluindo. Eu fui no médico e comecei a ter febre de 39 e 40 graus. Agora tá tudo bem, as feridas já cicatrizaram, vou ficar em isolamento mais 14 dias, mas tá bem melhor. A Organização Mundial de Saúde afirmou que não há recomendação da vacina da varíola para os casos de varíola dos macacos. A OMS considera que o risco dessa doença para a saúde pública mundial é moderado. A transmissão é pelo contato físico e os sintomas parecem com de outras viroses. O diferencial é a lesão na pele. As informações sobre essa doença estão lá no nosso portal g1.com.br. Vamos te contar agora que o IBGE começou hoje a coleta de informações para o censo 2022. Os agentes do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já estão nas ruas num trabalho inicial do Censo Demográfico 2022. A pesquisa é uma das principais ferramentas de análise detalhada da situação do país, que avalia várias questões relacionadas à vida das pessoas, como mobilidade, moradia e o tamanho da população. O censo é realizado a cada 10 anos. O último foi feito em 2010. Em 2020 foi adiado por causa da pandemia. No ano passado, não aconteceu por falta de verba. Nesta primeira fase, mais de 2.200 agentes censitários vão percorrer cerca de 37 mil setores urbanos, nos 853 municípios mineiros. É um pontapé para o censo, que está previsto para começar em agosto deste ano. Primeiro, a gente vem a atualização dos setores. O que significa isso? É verificar, desde o último censo, como que está os logradouros, as faces das quadras, dos quarteirões, se tem novos endereços, o que mudou em termos mesmo do setor censitário. E um segundo momento é a coleta da pesquisa do entorno, que é uma pesquisa fundamental para o censo, e a gente vai em busca de informações de infraestrutura. Até julho, as equipes vão realizar um mapeamento das infraestruturas das cidades. 10 itens serão analisados. 3 são novos e foram incluídos na pesquisa deste ano. Obstáculo na calçada, ponto de ônibus ou van, que também é muito importante para a mobilidade, e ciclovia. Então, tudo isso está alinhado com a Agenda 2030 da ONU, o Objetivo 11, que fala sobre as cidades, de torná-las sustentáveis, seguras. Nesta fase, os agentes ainda não fazem entrevistas com cidadãos. E durante o processo, todos os pesquisadores do IBGE estão identificados. O pesquisador do IBGE, ele está sempre com esse colete, com a logomarca do IBGE, com o crachá, e também é possível acessar o site do IBGE e conferir a identidade do recenseador. Veja a seguir, a Prefeitura de São Paulo divulga os dados sobre o perfil dos participantes da parada GLBTQIA+. Até já. Estamos de volta. A Avenida Paulista foi o palco de mais uma parada LGBTQIAP+, neste fim de semana. A 26ª edição do evento marcou a volta do presencial depois de 2 anos online por causa da pandemia. A gente tem que resistir, a gente tem que existir. 2 anos com essa pandemia, a gente tem que estar só um pouquinho de close, né? E bota close nisso. Olha só a multidão que começou a chegar na Paulista já às 10 da manhã. Meio-dia, a festa começou. É a minha primeira vez que eu venho, pra mim tá sendo muito bom, acho que é uma luta muito necessária. Em nome desse amor, do respeito e da igualdade, 19 trios elétricos desfilaram sob o comando de nada menos que Ludmilla, Luísa Sonza,
Jojo Todinho e, claro, Pablo Vittar. Morrendo de orgulho de estar aqui, eu tô muito feliz, muito. Tiago Abravanel preferiu ir pelo chão mesmo. O tema da parada neste ano foi Vote com Orgulho por uma política que representa. Eu literalmente vim pra parada por conta do ato político que é a parada. Viva a liberdade de expressão, viva ser você quem você quiser ser. E se já foi lindo a população LGBT+, defendendo essa causa, ainda mais especial foi ver as famílias lutando junto. De bandeira na mão, a dona Edva foi representando o filho, que mora nos Estados Unidos. Eu represento não só ele, mas toda essa luta, porque enquanto no mundo houver homofobia e transfobia, nós não podemos sair da rua. Famílias já formadas e famílias em formação. No meio da multidão, nós flagramos esse pedido de casamento. Esse evento é uma celebração do que a gente é, né? De poder existir, de se encontrar, de se identificar, de poder ter representatividade. Movimentar a economia de São Paulo, representar que a gente não é só um número, a gente é uma população com direitos, com dignidade, busca esperança, busca investimentos, políticas públicas. Então a gente vai lutar por outras coisas pós mês de junho também. E continua sempre em luta, nunca para. E a Prefeitura de São Paulo divulgou informações sobre o público, o perfil dessa parada. O repórter Anselmo Caparica quem tem os detalhes. Dados divulgados pela SP Tours, a assessoria de imprensa da parada LGBT que aconteceu ontem aqui na Avenida Paulista diz que tinha aproximadamente 4 milhões de pessoas ocupando esse espaço. E a SP Tours trouxe os seguintes dados da pesquisa que foi feita ontem. 58,9% do público que estava aqui é mesmo daqui da capital. Em relação ao gênero, se identificam com o gênero masculino, 54,7%, se identificam com o gênero feminino, 43,8%. Em relação à faixa etária das pessoas que estavam aqui, um público na sua maioria jovem, entre 18 e 29 anos. Mas infelizmente nós também tivemos o registro de muitas brigas, de roubos, de furtos. O Eric foi embora da parada sem o celular. A gente foi para outro lugar, é assim que eu coloquei a mão no meu bolso, sumiu. Mais ou menos mas 70% das pessoas que eu conversei foi furtada também dessa mesma forma. Ele vai à delegacia para ver se o celular dele está entre os 42 aparelhos apreendidos com o homem ontem à noite na zona norte da capital. Segundo a polícia, o preso confessou que furtou os aparelhos na parada LGBT+. Justamente com medo dos furtos e roubos, a Ivani, que monta a banca dela todos os domingos na Avenida Paulista, deixou de trabalhar na parada. Não tem como. Em meio à festa tão importante para celebrar a diversidade, teve o flagrante de pessoas que se colocaram em risco. Olha só o tanto de gente em cima de pontos de ônibus na Rua da Consolação. Por sorte, ninguém se feriu. Apesar dos incidentes, para o Henrique, o balanço foi colorido, como os balões que sobraram enroscados hoje na Avenida Paulista. O bar em que ele trabalha abriu ontem e faturou bem. Comparado com o último evento, né, antes da pandemia, que foi no ano de 2019, foi um evento surpreendente, né? Demonstrou ter uma população maior, o pessoal veio a milhão, né, cheio de disposição para curtir. Foi um movimento inesperado, sim, para a gente que trabalha com o comércio na Avenida Paulista. Um levantamento feito no Tocantins mostra que 67% das pessoas que se afogaram no estado sabiam nadar. É mais um motivo de alerta nos balneários de Água Doce, que ficam cheios nessa época do ano. A temporada de praias e balneários no Tocantins é em junho e julho. São mais de 500 locais para visitar entre cachoeiras, lagos e rios. Desde o começo da pandemia, os shows e outras atividades para turistas ficaram suspensos e agora foram retomados. Isso preocupa os bombeiros. O motivo é o aumento no número de mortes por afogamento aqui no estado. Entre 2020 e 2021, o total de casos subiu 5%, foi de 73 para 77. Este ano, 31 pessoas já morreram afogadas até agora. Para tentar prevenir, os bombeiros determinaram novas regras para os administradores das praias.
Independente se é uma prefeitura ou se é um particular, ele vai ter que instalar, então, sinalização terrestre, sinalização aquática, guarda-vida e posto de comando. Diante da quantidade de afogamentos no estado, os bombeiros fizeram um estudo com o perfil das vítimas. O levantamento indicou que boa parte sabia nadar, que quase todas as vítimas eram homens e que quase metade tinha bebido antes do afogamento. A ideia é ajudar os militares a identificar situações de risco. Esta praia, em Lajeado, a 56 quilômetros de Palmas, é considerada o modelo para o novo padrão. Nela já há sinalização na água e no solo e também monitoramento das embarcações. Mudanças que devem ser adotadas por todas as praias com grande movimento. E a gente encerra o Brasil TV com um lembrete. Faz frio há muito tempo, a gente tem mostrado isso, mas o inverno começa oficialmente amanhã às 6h14 da manhã. E tem muita gente que está precisando de roupa, agasalhos. Então, se você puder, procure uma instituição confiável na sua cidade, leve donativos, isso é muito importante. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã.